Bom dia, turma. Hoje vamos falar um pouco sobre o assunto do método silábico. Vamos falar como surgiu o método silábico. Então vamos lá aprender junto? Vamos voltar um pouco à história. Visando a superação da dificuldade do método fônico, na França foi criado o método silábico, estratégia de unir consoante e vogal, formando a sílaba e unir as sílabas para compor as palavras. Na antiguidade, foi criado o primeiro alfabeto e o primeiro método de ensino, a soletração, também denominado alfabético ou ABC. Conforme Marrow, 1969, a alfabetização ocorria por um processo lento e complexo. Iniciava-se pela aprendizagem das 24 letras do alfabeto grego e as crianças tinham que decorar os nomes das letras alfa, beta e gama, etc. Somente depois de decorar os nomes é que era apresentado a forma gráfica. A tarefa seguinte era associar o valor sonoro, antes memorizado, à respectiva representação gráfica. Já a partir do século XVI, pensadores começam a manifestar-se contra o método da soletração, em função da sua dificuldade. Na França, Pascal reinventa o método da soletração. Exemplo, em um lugar de ensinar os nomes das letras, E, F, M, ele, etc., ensina o som F, L e Me, na tentativa de facilitar a soletração. Rejeitado já no século XVIII, hoje alguns defensores tentam ressuscitá-lo. Alguns defensores alegando que só tal metodologia poderá resolver o problema do fracasso escolar no Brasil. Analisando linguisticamente o método silábico, podemos afirmar que, na língua portuguesa, a menor unidade pronunciável para o aprendiz é a sílaba e não o fonema, pois embora tenha escuta alfabética na oralidade, o português é silábico, impronunciáveis, pois sempre que se pronuncia B, por exemplo, o som E estará presente e se dirá B. Para as crianças que não compreendem de imediato, basta que se apresente a consoante B, por exemplo, falando seu nome B e na frente ir alternando as letras que representam graficamente as vogais A, E, I, O, U. Então é assim, né? São vários métodos que foram reinventados, né, na história, até chegar ao nosso método que atualmente hoje nós colocamos em prática. Então fica por isso o nosso assunto até hoje, nesse momento. Muito obrigada pela participação. Bom dia, eu me chamo Cintia Gama e vou falar sobre o método silábico nas aulas, suas vogais e consoantes. O método silábico é um método que permite que a criança reconheça cada letra do alfabeto. Por isso, para colocá-lo em prática nas aulas, é importante seguir 2 passos, sendo o primeiro o aprendizado das vogais. O aprendizado das vogais são ensinadas as letras A, E, I, O, U, destacando sempre a leitura e a escrita, onde os alunos vão começar lendo em voz alta e identificarão o som de cada letra. O segundo passo é o aprendizado das consoantes. Elas não são ensinadas de maneira isolada, e sim unidas vogais. Os alunos já conhecem, por isso costuma-se utilizar combinações fáceis, como Ma, Me, Mi, Mo. O importante é que cada aluno se familiarize com o som das consoantes unidas vogais. Olá, gente, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Silvio César
E nessa aula eu vou explicar para vocês o que é ditongo, tritongo e hiato, tá? Como vocês estão vendo nas aulas anteriores, estamos explicando o método silábico, como surgiu, como funciona, e nos próximos vídeos como colocarmos esse método dentro da sala de aula, tá bom? Mas para entendermos mais a fundo desse método, precisamos saber o conceito de tongo, tritongo e hiato e saber a diferença, né, dos três, saber a diferença das sílabas, o que é uma semivogal, o que é uma vogal e assim por diante. É que eu vou explicar nessa aula, tá bom? Espero que vocês gostem e consigam absorver cada conteúdo que estamos compartilhando com vocês nesses vídeos sobre o método silábico. Bom, vamos lá iniciar. Vogal e semivogal. Qual é a diferença dos dois? Vogais, aqui estão A, E, I, O, U. Só que um encontro vocálico, a gente vai ver a diferença de uma vogal e uma semivogal, tudo bem? Em um encontro vocálico, a vogal, ela sempre tem um som mais forte, né? Emite na nossa boca um som mais forte daquela vogal, né? Ela tem uma sonoridade bem maior em relação às outras que as acompanham dos demais fonemas, correto? Que é o A, o E e o O. As semivogais é o I e o U, são chamadas, né, quando elas acompanham com uma outra vogal, tudo bem? É quando tem aqui uma vogal e acompanha a semivogal, que seria o I ou o U, tudo bem? Elas sempre têm um som menor, uma sonoridade bem menor, com uma intensidade menor. Podemos dizer que a semivogais é uma secundária e as vogais é uma primária, tudo bem? Exemplos de vogais seria glória, glória. Tá vendo que o A ele tem mais sonoridade do que o I? Glória. Mãe, mãe. O A tem mais potência que o E. Tá vendo que o A ele tem aquela sonoridade bem maior? Viu, viu, viu. Tá vendo o encontro vocálico do V e o I? O I tem essa potência bem maior. E os exemplos semivocais? Coloquei dois aqui. Semivogais, desculpa, coloquei dois. Temos o pai, pai. Tá vendo que o I ela tem um som bem menor, uma sonoridade bem menor. O A tem bem maior. Quarto, quarto. O A novamente com sonoridade maior e o U menor. Tudo bem? Essa é a diferença de uma vogal e uma semivogal no encontro vocálico, tudo bem? Vamos lá dar continuidade no nosso conteúdo. Vamos agora focar no ditongo. Já sabemos que é uma vogal, uma semivogal, encontro vocálico agora ditongo. Bom, trata-se de encontro vocálicos de uma vogal mais uma semivogal ou vice-versa, semivogal mais uma vogal. Tudo bem? Ditongo é classificado em decrescente como também crescente. Qual a diferença dos dois? Bom, decrescente ocorre quando tem uma vogal e depois vem uma semivogal. Crescente, quando tem uma semivogal e depois vem uma vogal. Juntinhos ali no encontro vocálico, tudo bem? Os exemplos que eu dei aqui, de decrescente e crescente, coloquei orais e nasais. Por que orais? O som sai mais limpo, né? Tem uma menor dificuldade para falarmos essas palavras. Nasais já emite o som, mas também sai aquele som assim meio, sabe, pufadinho assim da nossa narina. Por exemplo, orais. Tem herói, herói, super de boa, falando, né, simples, emite bem fácil a nossa dicção, né? Quando falamos sai bem mais fácil e melhor, sem dificuldade nenhuma. Boi, céu, mal. E perceber que temos ali os encontros do O e o I, uma vogal e uma semivogal. Boi, o O e o I, uma vogal e uma semivogal. Céu, o E, uma vogal, U, uma semivogal. Nasal, mãe, cãibra, põe, chão. Vocês estão vendo? Emite o som aqui também, mas também vocês percebem que emite o som nasal. Os tubinhos. Temos o crescente, orais e nasais, quase, aquário, água, série, U e o A, uma semivogal, uma vogal. Nasais, quando, frequente, pinguim, iguana. Vocês sempre estão percebendo e vendo aí nos exemplos e o crescente é uma semivogal mais uma vogal e o decrescente uma vogal mais uma semivogal, tudo bem? Vamos lá, gente, dar continuidade agora com o tritongo. Bom, tritongo é muito fácil. É um encontro vocálico também, que consiste na sequência de uma semivogal, de uma vogal, mais outra semivogal. Tudo bem?
O ditongo, como eu falei, uma vogal mais uma semivogal, ou uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba, porém o tritongo também é na mesma sílaba, só que com semivogal, vogal mais uma semivogal. Eu coloquei 3 exemplos aqui, que seria para vocês perceberem esse encontro dos 3. Tem o apacigou, eu acho que é assim que se fala, apacigou. Não, minha dicção é horrível, como eu falei. Mas para vocês entenderem, tem o U, uma semivogal, o O, uma vogal, e o U, outro U, uma semivogal. Temos o Uruguai, que é o U, o A e o I. Também o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Tudo bem? Temos enxaguei, encontro vocálico, né? O G ali, uma consoante. Temos o U, o E e o I. Semivogal, vogal, mais uma semivogal. Esse é o tritongo, tá? Tritongo, encontro vocálico de uma semivogal, vogal e uma semivogal em uma mesma sílaba. Tudo bem? E para finalizarmos essa aula, né? Eu espero que vocês estejam entendendo, e eu sei que eu demoro, falo muito, só que eu quero mostrar os pequenos detalhes para vocês. Mas vamos lá. Hiato é o encontro das duas vogais em sílabas diferentes, tá? Na separação silábica. Tudo bem? Para você saber se é um hiato, você precisa fazer a separação lá das sílabas. E daqui eu dei os exemplos. Por exemplo, saúde. Tá vendo que o A e o U estão separados, né? Ali tá falando que é o encontro das duas vogais, porém em sílabas diferentes, tá? Lua. O U e o A estão separados. Construir. O U e o I estão separados. Ruim. O e o I estão separados, tá? É o encontro das duas vogais, porém em sílabas diferentes, tudo bem? Bainha. O A e o I. Joelho. O O e o E. Secretária. O I e o A. Vocês entenderam? Então, o hiato é o encontro das duas vogais, porém em sílabas totalmente diferentes na separação silábica. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Estou muito feliz por ter dado essa aula. E agora eu vou dar a voz para a outra professora, tudo bem? Bom dia, professores. Eu me chamo Karina Rodrigues de Freitas e eu vou falar um pouco sobre a formação de orações e leitura expressiva. Formação de orações. As orações são estruturas em torno de um sujeito e de um predicado, que por isso são chamados de termos essenciais da oração. Exemplo, os alunos homenagearam o professor. Uma vez realizado todos os passos anteriores, os alunos estarão preparados para começar a construir frases cada vez mais amplas, até chegar a formar orações. No entanto, a finalidade principal do método silábico é fazer com que eles consigam ler e compreender o texto de maneira fácil. O melhor desse método é que ele funciona muito bem, já que permite que os pequenos eles comecem a familiarizando com a grafia e os sons, para terminar sendo capazes de ler um texto e compreendido. Além disso, ele favorece o aprendizado autônomo para escrever frases, orações e até mesmo um texto curto. A leitura expressiva consiste na interpretação oral de um texto, realizado com convicção do ponto de vista emocional do leitor. Assim, é fundamental que as crianças possam contar com a ajuda dos professores e dos pais, que possam criar condições favoráveis na prática da leitura expressiva. Para uma boa leitura expressiva, precisamos conhecer bem a história, definir vozes dos vários personagens e do narrador, ajustar a velocidade de leitura do texto e acompanhar a leitura com expressões faciais, animar a leitura com alguns sons e dinamizar a leitura usando objetos. Bom dia, gente. Meu nome é Erika e eu vou falar um pouco sobre como um aluno que está aprendendo com o método silábico avançar na escrita. Você vai embaralhar as letras e chamar um aluno.
e mostrar uma figura. Aqui temos a figura da pera. E vai pedir para que ele forme a palavra. Ele vai escolher as letras e vai formar a palavra. Aí você vai pedir para que ele leia, né, as sílabas pera. E do lado ou embaixo você vai pedir para que ele escreva a palavra. Dando continuidade e recapitulando, o método silábico atende a um princípio importante e facilitador da aprendizagem, quando falamos, quando pronunciamos sílabas e não letras ou sons. E opera como um fragmento que pode ser reconhecido sem preocupação sobre a sua relação direta com o som da fala. Existem várias sílabas que comportam mais letras do que sons que pronunciamos. Há letras que têm mais de uma representação sonora, ou sons representados por mais de uma letra. Há sílabas de 1 a 5 letras que podem ser decifradas num bloco único e não elemento a elemento. Dando continuidade, vamos apresentar a segunda atividade ao aluno. Aqui a gente tem a figura da bola, a palavra bola e a separação silábica, bola. Aqui também a gente tem a família silábica do B e do L. Ba, be, bi, bo, bu, la, le, li, lo, lu. E aqui a gente vai apresentar ao aluno o devido quadro. A, E, I, O, U, as vogais. Ba, be, bi, bo, bu, a família silábica do B. La, le, li, lo, lu, a família silábica do L. Em seguida, a gente vai perguntar do aluno. Com esse quadro, ele vai formar o nome das figuras. Aqui, ó. Qual é o nome? A gente vai perguntar ao aluno qual é o nome dessa figura. Ele vai responder bolo. Ele vai procurar lá no quadro e vai escrever bolo. A gente tem a característica de ajudar o aluno a reconhecer a vogal e a consoante e principalmente conhecer a sílaba da inicial do nome. Aqui. Qual é o nome dessa figura? Bebê. O aluno vai vir aqui. Ah, então B com E, B. B com E, B. Bebê. E a gente vai para a última figura, que é a bala. A gente vai chegar para o aluno e perguntar: qual é o nome desta figura? O aluno vai responder: bala, professora. Então ele vai vir aqui no quadro e vai pesquisar. Ó, B com a ba, L com a lá, bala. Mas com isso o aluno consegue formar outras palavras com as letras e as vogais, as consoantes deste quadro. Por exemplo, oi, lula, babu, entre diversas outras palavras, outros nomes que ele consegue formar. Todas essas atividades, todas essas duas atividades aqui que foi apresentado, tem o intuito de ajudar o aluno na sua alfabetização. Tem um maior reconhecimento das vogais e consoantes. Claro que há outras atividades com o mesmo intuito. E com a finalização da apresentação dessas duas atividades, finalizamos a apresentação do nosso grupo.